Depois de dias intensos explorando lençóis, seguimos rumo a Mucugê. Chegamos ao entardecer e fomos recebidos por essa cidade charmosa, de casinhas coloniais coloridas e um ar de tranquilidade que faz o tempo desacelerar. Nos hospedamos em uma pousada aconchegante e muito hospitaleira, e perto de muitos restaurantes. À noite, o centrinho de Mucugê se transforma no convite à boa conversa e à boa comida. Aqui, cada rua parece guardar uma história. O dia amanheceu friozinho e convidando a explorar a história viva de Mucugê. Nosso primeiro destino foi o Museu Vivo do Garimpo, que guarda a memória dos tempos em que a Chapada vibrava com o som das bateias e o brilho do diamante. Aqui tudo parece ter parado no tempo, as ferramentas, as tocas, o cenário. E um passado ainda muito presente. Pagamos uma entrada simbólica e fomos recebidos numa visita guiada. Estamos aqui na trilha do Museu do Garimpo. Nós pegamos um dia bem frio. Iniciou, estava em torno de 17 graus. Agora já está esquentando um pouquinho mais. E nós estamos aqui percorrendo o caminho dos garimpeiros. Bom, o Museu do Garimpo, ele é um ponto atrativo, né, que é justamente por ficar dentro de uma formação rochosa, que é onde apresenta acervos que foram doados por garimpeiros, né, alguns encontrados em tocas abandonadas. Então, quando a gente observa algum deles, a gente tem uma reflexão que o trabalho seria mais árduo, né? Então a intenção é articular tudo que está ligado ao ciclo diamante. Como o garimpo ele deixou várias marcas aqui, ele merece ser lembrado, né? Marcas que são tocas, né? Parede de rochas, ferramentas abandonadas. Então são marcas que estão espalhadas, né? Então é bom contar toda a história que no caso, uma das coisas que marcaram bastante aqui em Mucugê foi o garimpo, né? Mas este local aqui era conhecido como a Toca da Sainácia. Foi uma garimpeira que morava aqui, morava sozinha. Então não tem registro de filhos, ela não deixou família, né? Era bem conhecida pela comunidade por ser uma garimpeira. É difícil a gente dizer garimpeiras, é mais garimpeiros, né? E Sainácia foi uma prova de que tinha mulheres na mineração, que estaria presente no ambiente, mas aqui seria um bar, né? Ou um boteco, como alguns conhecem também, que era onde ela vendia cachaça, né? Então é um pouco estranho deparar com um vazio neste local, que é um pouco mais afastado, né, da cidade de Mucugê, apesar que é tudo Mucugê, né, mas fica um pouco mais distante da cidade. Mas Sainácia montou o comércio que fica de frente da Estrada Real, que é a estrada que vocês andaram, que chega até aqui no museu, que é um longo caminho e um antigo caminho que passa em lugares que tem preciosidade. Então, a preciosidade que encontra aqui é diamante, até então só diamante. E aí Sainácia montou o comércio para vender rapadura, cachaça, diamante, bolo de pulga, frutas, fumo, né? E entre outros. E com certeza vendeu muito. Em 1940, ela estaria aqui, só que já era de alta experiência, faleceu aos 102 anos de idade, né? E em relação a essa estrutura, ela mesma que montou a casa, né? Aproveitando a rocha natural e construindo somente a parede de rocha, que era sempre encaixe de rocha sobre rocha, que os garimpeiros eles usavam que tinha para construir essas estruturas. Aí pode ser chamada de tocas ou locas. Só nome dado à casa de garimpeiros, né? Como seria a aparência de Sainácia? Porque não há fotos, não foram pessoas entrevistadas, não tem livros, poucas informações a respeito, mas era uma mulher mais magra, a altura era mediano, era mulher negra, né? E a roupa era de saco de açúcar. Então, só para ter uma referência de como seria Sainácia, né? Então, não há tantas informações assim. Aqui à frente do museu tem essa grande rocha que fica bem aqui à frente, né? Sainácia, ela ficava do outro lado dessa rocha. Então, como passa a Estrada Real, ela decidiu colocar na época ela colocava umas bacias, uns tachos. E aí nesses tachos ficavam frutas, fumo, rapadura. E aí, né, era onde ela colocava esses produtos logo ali à frente para vender para as pessoas, né? Então, aqui era bastante movimentado, eram muitas pessoas trabalhando, pessoas de outras regiões vindo para extrair diamante. Então, Mucugê chegou até 30 mil habitantes, né? Então, só para ter uma ideia, que era muito movimento, né? Então, essa estrada aqui era bem preocupada, né? Então, é bem interessante isso. E aí, assim, Sainácia, ela fazia escambo, ela fazia trocas em diamantes, né? Então,
Então ela mandava outros garimpeiros buscar diamante para ela, aí o garimpeiro chegava com diamante, aí apresentava esse diamante para ela, aí ela viu que poderia compensar e passaria cachaça, rapadura, algo assim. Então era realmente uma moeda, o diamante era usado como uma moeda de troca, né? Era muito comum o escambo naquela época. Em relação ao garimpo, o garimpo em Mucugê durou 154 anos, né? O início de 1844 e o fim em 1998. A grande parte do trabalho foi manual, mas não deixar de usar dinamites, dragas, brocas, né? O uso de garimpo mecanizado, ele aconteceu, só que causou impacto ambiental, né? Só que estava devastando a natureza, não seria positivo continuar explorando. Além que qualquer forma de garimpo ele causa impacto ambiental. Aí não seria positivo continuar explorando, além que nós iríamos perder toda essa beleza como temos aqui, paisagem, né? Então, em 1985, proibiram as dragas. Tanto é que veio o decreto do Ministério do Meio Ambiente e teve a criação do parque para proibir as dragas. Só que o garimpo ainda acontece, o garimpo manual ele ainda continuou, né? Hoje ainda tem pessoas que fazem garimpo de forma clandestina, geralmente fazem por aventura, não como hobby, mas acaba encontrando diamante, apesar que foi extraído 30% de diamante. Então eu costumo dizer que o diamante da superfície foram bastante extraídos, só que os maiores estão aí ainda no subsolo da Chapada, né? Então da Chapada Diamantina foi extraído 55 kg de diamante, que é registrado só de 15 anos. 3 vezes mais foram desviados. E aí muitos garimpeiros podiam pagar o quinto, que era 20%. Acontecia deles desviar diamante, né? Que eles desviavam guardando no cabelo, engolindo, no sapato, num doce, numa fruta, e aí fugia de lá fora e não registrava, né? Então, aqui na região encontra diamante de todas as formas, qualidades, colorações diferentes, né? Uma das cores mais raras é o azul. O azul é a cor mais difícil da natureza. É difícil ver azul na natureza, então é uma cor que é muito cobiçada em diamante, né? Muito rara. Além que tem de outras tonalidades, o rosa, desejado, avermelhado, alaranjado, desejado, só que são cores muito difíceis. O rosa também está em cores mais difíceis também, né? E o entre-tom mais comum é o amarelo tom de mel, entre tonalidade mais comum, né? Tem um diamante negro, também conhecido como carbonado, que não é usado como joias, é usado na indústria, né? Ele teve alto papel de importância na Revolução Industrial. Então, o diamante monocristalino é um diamante que não reflete a luz, ele é mais fosco, ele não brilha, só que ele é mais resistente, aguenta pancada. Então, nessa região aqui, fizeram muita extração de carbonado, né? A extração foi bem rígida também do carbonato, né? E então, assim, como eu disse para vocês, só essas marcas aqui nessa região, o garimpo. Aqui no museu tem 2 pontos de visitação. Tem uma ruína, que é uma antiga toca de garimpeiro, é uma casa bem rústica, é uma casa bem simples, né? Tem um valor histórico, alguns objetos que foram encontrados lá, outros doados por garimpeiros. Então é uma visão de como seria a toca da Sainaça, era uma referência, né? Tem uma sala e um quarto ao mesmo tempo e uma cozinha. Então era realmente onde eles moravam, né? É uma casa bem simples, bem rústica, apesar que aqui foi restaurada, né? Foi modificada, acrescentaram umas rochas, argamassa, então deu uma mudada. Tem uma gruna também ali, né? Que é um buraco subterrâneo de 30 metros de profundidade, que é onde os garimpeiros entravam. A gente vai lá? E desciam, só não pode descer, é só para visualizar, mas pode visualizar. Tem outras grunas da região fora essa? Tem bastante grunas, né? Que era onde eles extraíam o cascalho. Tem alguma Arriscavam suas vidas. Tem alguma delas para visitação? Essa daqui mesmo é para visitação. Mas Assim, para descer? Isso, então. Não tem. Assim, não por conta de acidentes que pode acontecer, além de animais peçonhentos, serpentes, né? Então, é habitat, né? Estamos no habitat deles, então é bom evitar.
Logo ao lado do museu, visitamos o projeto Sempre Viva, uma iniciativa que une ciência, conservação e educação ambiental. A flor, símbolo da Chapada, a sempre viva, resiste ao tempo e ao clima árido, um símbolo perfeito da força da natureza e das pessoas desse lugar. Então, pessoal, bom dia. Isso é um parque que é municipal da Prefeitura de Mucugê. Somos unidade de conservação, preservação ambiental. Nós trabalhamos na área botânica com pesquisas, parceria com a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual de Feira de Santana. São mais de 50 trabalhos de pesquisas na área do parque. Observe a arquitetura toda natural, as rochas do local a gente aproveitou, foi feita uma integração com a natureza, com o que já existia, e foi uma homenagem aos grandes pioneiros da região. Observe que o impacto ambiental foi o mínimo possível. E aqui eu tenho a famosa sempre viva de Mucugê, que é uma espécie rara. No mundo todo, essa espécie de sempre viva só ocorre em Mucugê. Se vocês observarem, são várias outras espécies. 1.200 nós temos no mundo, 800 no Brasil. Na região da Chapada são 400 espécies diferentes. A Comanthera mucugensis no mundo todo só em Mucugê. Ela foi importante porque foi a segunda atividade econômica da região. Então, quando o diamante já não podia gerar e distribuir renda para a população local, essa espécie entrou para o mercado, exportada para os Estados Unidos, Japão, Europa. Um buquê de meio quilo chegava a custar de 300, 800 dólares nos Estados Unidos. São flores resistentes, podem durar no mínimo 67 anos depois de serem retiradas da natureza e também continuam reagindo como se fossem vivas, de acordo com as mudanças climáticas, umidade e temperatura. Umidade alta, temperatura baixa se fecha, umidade baixa, temperatura alta se abre. Eu noto que ela tem várias cores, né? A cor natural dela, ela já nasce colorida ou ela vem assim, com essa corzinha natural e ela então, reage? Como eu falei, são 1.200 espécies de sempre vivas. Sempre vivas, normalmente, os tons é dos tons mais claros ao mais escuro. Sei. Passou disso aqui, é artificial. Não existe sempre viva. Tem uma espécie que chama Status, que ela já é coloridinha naturalmente. Tem branca, tem lilás, mas a maior parte, as cores são essas aqui, normais, ó. Sim. Passou disso aqui, já é artificial. Já é artificial, entendi. E o projeto Sempre Viva existe em função de preservar a espécie. Ela está na linha de ameaça de extinção. Se for pegar alguém comercializando hoje, é crime ambiental inafiançável essa espécie. As outras, como tem bastante em Minas, Goiás, Brasília e outras regiões do mundo, ali, inclusive, a gente tem algumas que podem ser comercializadas, que vão durar 30, 40 anos também. Foi feito um estudo também com as águas do parque. Vocês vão notar que a maioria das águas são escuras aqui da Chapada. Existiam dúvidas. As pessoas queriam saber por que a água é escura, por que forma espumas. E aí vieram a equipe de liminólogos da UFBA, fizeram um estudo que recebe o nome de liminologia. O estudo pronto, eu posso afirmar que a coloração avermelhada é devido aos ácidos rúmicos que vêm da decomposição da matéria orgânica e os taninos que vêm das raízes das plantas. O solo da Chapada ele é muito ácido. Então, quando chove, desprende das raízes do taninos e dá uma coloração avermelhada. Deixa a pele e os cabelos macios porque tem ausência de sais minerais e baixo teor de ferro. Quando as pessoas olhavam para esse tipo de formação rochosa, imaginavam que a coloração avermelhada poderia ser de alto teor de ferro, dos minerais das rochas. Só que esse tipo de formação rochosa vem de um sedimento de arenito. O arenito praticamente não tem ferro. É um estudo que eu afirmo com as águas aqui dos rios aqui, porque esse estudo foi feito aqui. Talvez o outro rio da Chapada possa ser realmente alto teor de ferro, porque a gente tem sim também outros tipos de rocha que tem alto teor de ferro que pode deixar águas, mas não é o nosso caso do rio.
Mucugê também surpreende pela arquitetura e pela espiritualidade. Visitamos a igreja matriz e o curioso cemitério bizantino, um dos mais singulares do Brasil. O nome bizantino vem das formas arquitetônicas e o local foi tombado pelo IFAM. E agora a gente está chegando aqui no cemitério bizantino, onde existiram alguns relatos de aparições de OVNIs acima dessa montanha aqui. Qual seria a importância desse ponto turístico aqui em Mucugê? Esse cemitério tem uma característica peculiar porque a arquitetura dos túmulos é feita num chamado estilo bizantino e se diz que vem dos turcos que vieram aqui participar da mineração, morreram e foram enterrados e os túmulos foram confeccionados com essa arquitetura. Só existe fora da Turquia, né, dizem, esse aqui no Brasil e um outro na Itália. Então, por essa característica, ele se torna um cemitério com um atrativo por conta dessa arquitetura. E foi nesse ponto aqui, nesse morro, né, acima do cemitério, que uma das pessoas que a gente entrevistou, né, falou que teve um relato. Isso, no caminho que dá para o monte lá atrás, no Cruzeiro, uma pessoa fez um depoimento dizendo que teve um avistamento de uma luz semelhante a um cilindro que veio do céu e desapareceu e subiu de novo lentamente numa trajetória retilínea, né? E foi um avistamento. É um local onde você vê toda a cidade no cume do monte e serve de ponto turístico também para quem vem de fora ver toda a região. Por onde passamos, os moradores contaram sobre luzes misteriosas e experiências que desafiam a explicação. Conversamos com um ufólogo local que compartilhou relatos sobre fenômenos da região. E chegou a hora de nos despedir com um almoço no fogão de lenha. Foi apenas um dia, mas cheio de descobertas, histórias e boas conversas. Seguimos viagem para Igatu, a misteriosa cidade de pedra, onde os relatos ufológicos são ainda mais intrigantes. Fica aqui e confere o próximo vídeo.